trazer para o papo a nossa cabine do jogo do Vasco, né? Vitória com um golaço de falta do Payet, Dandan narrou, Ana Thaís Matos e Paulo Nunes comentaram e os três se juntam a nós agora. Fala, Barretão! Alô, Mansur, Lino! Rapaz, uma festa bonita aqui em São Januário. Eu vou falar um negócio, tô aqui com a Ana, com o Paulo Nunes. O clima tava ficando, não pesado de vai ter confusão, mas aquele clima de tristeza do torcedor. E aí chegou o craque, Payet, botou a bola na marca, pimba, gaveta, gol do Vasco, e aí virou o caldeirão que a galera conhece aqui em São Januário. Vamos aos melhores momentos com a análise da Ana e do Paulo Nunes. Um jogo que não foi bom, né? Não foi aquele jogaço, mas não faltou emoção. Exato. É isso, até no final da partida o Léo Jardim falou, né? O fator psicológico pesou muito contra o Vasco no jogo de hoje. Vocês falaram muito isso durante a transmissão. É isso, né? No começo do jogo, o Vasco até começou bem, né? Começou, já fez o gol logo no comecinho da partida, uma jogada do Peck, ele puxa ainda a marcação, ele enxerga bem, né? Para fazer o passe entre os dois marcadores para finalização do Verratti, só que depois foi domínio do América. O meio campo do América, né, Paulo? Jogando muito, Juninho com muita liberdade, o Martinez jogando bastante também, fazendo o jogo girar, e o Vasco teve muita dificuldade de fazer marcação nessa bola longa, e foi assim que saiu o gol de empate do América, e que fez também com que o time dominasse grande parte do jogo, né, Paulo? Exatamente, olha o espaço, né, que tem, né, para fazer esse cruzamento, né, na cabeça do Mastriani, que vem nas costas do Maicon, que perde o tempo da bola, né? O Vasco teve dificuldades naquilo que ele tem de melhor, né, marcação forte, transição rápida, né, velocidade, né, nas jogadas ofensivas, mas do outro lado também a gente viu um América organizado, né? Leve, jogando sem a pressão. Essa aí o lance, né, da cabeçada do Verratti, a sobra do Peck, que ele tenta cabecear de lado. Se ele sobe de frente, ele tem o poder da testa, né, de direcionar o cabeceio, mas ele tentou de lado, então foi uma das dificuldades que o Vasco teve. Foi melhorando depois do intervalo para o segundo tempo, mas mesmo assim com muita dificuldade, né? É isso, acho que um outro fator que me chamou a atenção em relação ao Vasco, o meio-campo não jogou muito bem, né? A dupla de volantes no primeiro tempo, o Zé Gabriel e o Praxedes, estava com muita lentidão, muita dificuldade de marcar e muita dificuldade de participar da criação do Vasco. Então sobrecarregava o Paulinho e fazia com que era só bola no Peck para tentar jogar em velocidade. Isso facilitou muito a marcação do América. No segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado, o Léo Jardim foi determinante, porque ele faz uma defesa, deixa o Vasco inteiro na partida. As alterações do Ramon Dias também foram importantes, né? Ele muda o meio-campo, ele entra com o Jair, ele já tinha feito a substituição do Payet, entra com o Rossi, o Vasco passa a ganhar de novo a segunda bola, que não estava acontecendo no primeiro tempo, e aí equilibra mais a partida. Não jogou bem, mas ficou mais perto de tentar o segundo gol do que sair com um empate no jogo. No final do jogo, Dandan, ficou uma trocação. Eu falei isso algumas vezes. Qualquer time que fazer um gol era normal, porque o América atacava o Vasco, o Léo Jardim foi importante, né, numa bola que o Martinez teve sozinho para fazer o gol. Era o melhor do jogo até então. Você perguntou a gente, né, a gente respondeu que sim, e logo em seguida, né, com a torcida do Vasco, a gente tem que deixar isso bem claro, o torcedor do Vasco não desistiu. Essa aí é a jogada, ó, que o Matheus... Ele dá o toque pro Martinez, ó, na frente. E aí a torcida do Vasco acreditou. Foi até o final e aí acontece isso, Dandan. E aí o som do Olodum, né? Payet. É muito talento. Importante é que na jogada de falta, que não aparece nos melhores momentos, quem sofre a falta é o Verratti. O Verratti batalhou demais. Ele estava muito extenuado na reta final de jogo. Ele até colocou o Sebastião como um segundo atacante junto com ele, mas ele estava muito desgastado. E aí ele sai para tentar recuperar a bola, fazer um pivô e acaba sofrendo uma falta que termina com esse gol do Payet para mais de 19 mil torcedores aqui em São Januário, né? E o Barreto, o Payet fez o gol e ficou apontando, né, pro Roberto Dinamite, que tem na camisa do Vasco, homenageando o maior ídolo da história do clube. E gol de falta, né, Barreto? É raro. Gol de falta no futebol brasileiro é raro. E um gol desse, então, é isso. Vitória do Vasco, 40 pontos. Dá ali uma respirada. Os resultados foram legais pro Vasco, né? O Bahia não ganhou, o Cruzeiro não ganhou. E o Vasco agora tem 40, Barreto. Aquele abraço para você e para toda a galera aí. Um abraço, Dandan. Obrigado a você, a Ana Thaís, ao Paulo Nunes. No tempo do Dinamite não era raro o gol de falta, não, né? Ao contrário. Nem no Vasco, nem nos rivais. Tinha o Zico no Flamengo, Rivelino passou pelo Fluminense, enfim, né? Tinha de um tudo aí. Mendonça era bom batedor também, pelo Botafogo, né? E espalhando pelo Brasil, né? Sim. A gente tinha muito mais. Bom, se entrar nesse debate fica... É melhor não, porque o Ramon Dias já está falando, né? Então a gente vai com o técnico do Vasco.
Sì, Trecho interessante da entrevista do Ramon Dias nós mostramos aqui no Troca de Passe. Parecia um embate entre os jornalistas que queriam falar do clima do jogo, da vitória, da participação da torcida, com o treinador que queria falar que o time dele jogou mal, né? E ele voltava, ele contornava as perguntas para dizer, foi tudo muito bonito, fizeram festa, bacana, mas o meu time jogou mal, não estou satisfeito. Ele usou uma expressão desilusionado, né? Significa que ele não está encantado com o time dele. Está desencantado? Seria essa? Ele deu a entender que esperava um Vasco mais aceso no jogo, mais agressivo. E me chama a atenção o trecho em que ele diz: time que não quer, time que está lutando para não cair, tem que jogar bem. Né? Para ele não basta conquistar resultados importantes como o de hoje. É claro que ele entende que o resultado porque ele tem que pensar nos próximos jogos. Se você repete uma atuação como a de hoje, a tendência... Você pode ganhar, pode pontuar, mas não é a tendência. Para uma sequência que é difícil do Vasco. A tabela não é generosa com o Vasco, não. Ainda que ele tenha alertado para a dificuldade do jogo. No começo da coletiva ele fala sobre isso. Alertei bastante sobre a dificuldade do jogo e era de se prever que fosse mesmo, porque ele mudou a casca recente do Vasco. O Vasco deixou de ser não. Em nenhum momento no campeonato isso foi absoluto, mas o Vasco em vários momentos da competição tentou ser, em especial em São Januário, o time controlador dos jogos. Com o Payet ele vai dominar, vai se colocar à frente, e mudou essa casca, e o Ramon fez isso, puxou o Vasco para o fundo, sai em velocidade, sai em contra-ataque, parecia que ia dar certo contra o América, né? Você faz 1-0 assim, o América vai vir, chama o América e daqui a pouco o espaço vai aparecer. Aí o Mastriano entrou de cabeça, fez o gol do 1-1, e o América o jogo inteiro teve perto de fazer o 2-1. O Vasco conseguiu um belo resultado, mas o futebol não foi à altura desse resultado, não. Mas exatamente se a gente analisar sobre esse aspecto da característica recente do Vasco, de ter tido sucesso em jogos em que ele pôde recuperar a bola e atacar rapidamente, pressionar o adversário, mesmo que não marcasse muito atrás, mas recuperar a bola e atacar rápido, o América o tempo todo oferecia esse tipo de jogo ao Vasco, caso o Vasco tivesse conseguido primeiro ser agressivo na marcação, igualar o meio. O Vasco teve muita dificuldade. O Alex Teixeira não esteve bem no jogo e sem bola não conseguia fazer o trabalho pelo lado esquerdo. O meia pelo lado esquerdo, que foi o Praxedes, também não entrou no jogo, também não conseguia ganhar os duelos. Saiu no intervalo, né? O América teve mais posse do que o Vasco no primeiro tempo. O América passou mais tempo na metade de campo do Vasco no primeiro tempo. Em tese, estava desenhado um jogo. Se o Vasco conseguisse ser agressivo e ganhar mais duelos, para que ele conseguisse fazer essa ligação mais rápida. Mas o jogo do Vasco foi muito abaixo. Você viu a defesa do Léo Jardim no finalzinho do jogo? Até o final do jogo. Aí já no segundo tempo, naturalmente, com a necessidade, o segundo tempo começa. Apesar da entrada, ele coloca o Payet, ele tenta ter o Rossi para ter um outro ponta mais rápido, junto com o Peck, Rossi e Peck de cada lado, traz o Payet um pouco mais por dentro. O Payet, naturalmente, na perda da bola, de novo, assim como acontecia no primeiro tempo, ele não vai te oferecer uma agilidade, uma capacidade de recuperar a bola. O América continuou prevalecendo pelo centro. Tem um lance de bola na trave. No final tem uma defesa do Léo Jardim. O fato é que a qualidade técnica do Payet mostra que futebol não tem fórmula, né? Porque você pode colocar na conta dele em jogos em que o Vasco se viu em situação difícil a vitória sobre o Fortaleza, a vitória de hoje, em lances muito pessoais dele. Por outro lado, houve jogos em que o time se desequilibrou com ele, em que o exercício de fazer as compensações necessárias para ter o Payet, porque todo o time está buscando minimamente se equilibrar. O balanço da qualidade técnica com a intensidade. Né? Ele ainda não conseguiu estar no mesmo nível das duas coisas. Ou até porque a fórmula que se tentou para compensar a presença dele terminou não funcionando. Porque é muito curioso como quase todas as entrevistas estão passando por aspectos físicos. A gente está numa época de extremo calor, em boa parte do país. A gente está numa reta final de uma temporada que tem muito time beirando 70 jogos. Fora o desgaste também psicológico de mental, objetivos não atingidos. Você está brigando, exatamente. A pressão. Essa parada agora, o fato de ter colocado o campeonato 3 dias para frente, que propiciou que não tenha jogo para todos os times no dia seguinte à data FIFA, na volta, vão jogar só os que tem jogo atrasado. Isso acho que mostra duas coisas. Primeiro, mostra que não cabe o calendário brasileiro no prazo que ele está colocado.
E segundo, que vai ser providencial para muito time. Ontem o Abel Ferreira falou, né, dos jogos a cada 2 dias, né, reclamando dessa sequência. Mas essa reflexão é um pouco mais longa, mas eu achei que o futebol com 5 substituições ia curar esse tipo de ferida, sabe? Que você ia conseguir manter ritmo com mais facilidade, ter seu elenco melhor aproveitado dentro de uma temporada, a administração dos jogadores dentro de campo seria mais fácil. Achei que as 5 substituições mudariam esse discurso, mas não mudaram não. No Brasil, pelo menos, não. É que quando o time cansa todo junto, né? Mesmo com 5 substituições, você muda meio time, né? Meio time, cara. Mas a gente realmente tem sentido que o impacto não é tão grande quando um time está muito desgastado, né? O que tem acontecido é que, assim, se o time chega bem ao segundo tempo e aí, além de tudo, é renovado pelos 5 que entram, né? Tem um crescimento. Porque não é uma discussão de qualidade, é uma discussão de energia. Claro. Né? Se o time mantém energia. Porque se for só qualidade, o Payet entrega 20, 30 minutos. Foi fundamental no Fla-Flu ontem.